Oi, gente, graças a paz, que bom a gente estar junto mais uma vez, em mais uma aula da nossa Escola da Bíblia, Emanuel. Nosso primeiro módulo que está chegando ao fim, praticamente hoje é a aula 9 do módulo um, porque a 10ª aula, né, semana que vem, na verdade é um resumo das aulas que a gente teve até aqui, e esse resumo, que vai ser a aula da semana que vem, a aula 10, eu quero lhe lembrar que vai ser a base para você estudar para o vestibular bíblico que a gente vai fazer na nossa igreja, baseado nesse módulo 1. Então vai ser muito bacana a gente estar junto, tanto na próxima aula, que inclusive vai ser ao vivo, a gente vai fazer uma live nessa aula 10, e depois da aula 10 a gente vai ter então o nosso vestibular bíblico baseado nessas aulas que nós tivemos até aqui. Então hoje praticamente é a última aula de assuntos novos, vamos dizer assim, desse módulo 1. A gente espera que você esteja curtindo, gostando, aprendendo da palavra do Senhor, se interessando cada vez mais pela palavra do Senhor. E hoje a gente está com Yasmin mais uma vez. Yasmin é sempre aquela que substitui ou eu ou o Júnior quando a gente não pode estar presente. Júnior mais uma vez hoje está com o pequeno grupo dele liderando. Yasmin está fazendo essa função aqui, a nossa teóloga. Ela está aqui para conduzir esse bate-papo, vai ser uma benção a gente estar junto hoje aqui. É isso, Yasmin? É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre o cânon das escrituras, né? Sobre a formação da Bíblia, como foi a formação desses 66 livros. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou ler aqui dois textos, né? Que o primeiro se encontra lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, lido esses dois textos, né? Agora eu peço que o senhor explique para a gente, né, como foi escrito aqui, como foi formado, né? Dê uma recapitulação das outras aulas que a gente teve. Isso a gente falou, né, um pouco sobre as divisões, né? As outras aulas. Então é bom a gente lembrar. Nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, protestante, né, seja lá o nome que você quiser usar, ela contém 66 livros, duas grandes divisões, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento que fala da Antiga Aliança, o Novo Testamento que fala da Nova Aliança do Senhor, né, que ele faz conosco, e o Antigo Testamento composto por 39 livros. Vamos lembrar aqui, 5 livros da lei, né, o nosso Pentateuco, 12 livros históricos, a gente tem 5 livros poéticos e os 17 livros proféticos. Esses 17 livros proféticos são divididos em 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Depois a gente tem a segunda grande divisão, que é o Novo Testamento, essa nova aliança, que tem 27 livros, são 4 evangelhos, ali que se falam praticamente da vida de Jesus, né, da vinda e da vida de Jesus. Um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, nós estudamos esse livro aqui, também foi uma das nossas aulas do módulo 1. 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais, e um livro da Revelação, um livro de Apocalipse, que é um livro também profético, né, que anuncia, a gente estudou na última aula, né, sobre Apocalipse, e foi um livro realmente muito especial, é um livro muito especial para todos nós. Então, praticamente essas são as divisões que nós encontramos na nossa Bíblia, a gente precisa se familiarizar mais com elas. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros. E a gente sempre vem falando aqui, né, do cânon das Escrituras. O que é esse cânon? O que é esse bendito cânon que vocês tanto falam? Pra gente um pouquinho. É muito interessante. Às vezes tem uns termos teológicos que a gente meio que entra em parafuso, porque realmente é muita coisa técnica e tudo mais. O que a gente está tentando fazer durante essas aulas aqui é meio que simplificar e falar a língua do povo mesmo, né? Tentando trazer, né, uma linguagem muito mais acessível. O cânon das Escrituras, ou cânone das Escrituras, tanto faz se chamar de cânon ou de cânone, ele é uma palavrinha, né, grega e também de origem hebraica, né? A gente coloca aqui as duas expressões no nosso slide para a gente entender, que significa ou cana, né, ou a ideia de vara de medir, um instrumento usado para medir,
que tem a ver com retidão, indica a ideia de retidão, medir no sentido de colocar no prumo, de colocar uma régua e dizer, olha, esse é o caminho, né, essa é a linha que nós precisamos seguir. Então traz muito essa ideia da retidão. E com o passar do tempo, né, a gente vê que essa palavra ela deu um significado de norma, de regra. Então, praticamente, o cânon das Escrituras é a norma ou a regra, né, que foi utilizada, né, para que os livros fossem vistos como inspirados, né, por Deus para poder entrar na Bíblia Sagrada. Então, os 66 livros não estão na Bíblia Sagrada, não formam a Bíblia Sagrada simplesmente a bel prazer, porque alguém disse que deveria entrar ou não, ou que o imperador, ou que algum rei, ou quem quer que fosse, um papa, disse assim, não, eu gostei desse livro que eu li e vai entrar. Na verdade, existiram critérios, a gente vai ver um pouco desses critérios hoje, critérios que realmente anunciavam, denunciavam que esse livro era, determinado livro era inspirado. Ou seja, determinado livro cumpria o cano, ou cumpria a regra, para poder entrar nas Escrituras Sagradas e a gente entendê-lo como palavra de Deus. Então, o cano praticamente é isso. E quando a gente fala de canonicidade, é justamente o processo pelo qual o livro ele foi submetido. Então, por exemplo, um livro de Isaías. O livro de Isaías ele foi submetido à análise criteriosa, né, para poder passar, né, por determinados pré-requisitos e assim fazer parte da Bíblia Sagrada. Então, a canonicidade é o processo pelo qual os livros eles foram submetidos. Então, de tantos livros que foram submetidos ao processo de análise criteriosa, 66 foram vistos como, de fato, palavra de Deus, inspiração de Deus, ou nas palavras que você leu nos textos aqui no início, né, uma palavra que foi inspirada por Deus, não veio de revelação humana ou da intenção do coração do homem, mas Deus que deu, né, ao homem, então isso é palavra de Deus. Então, cano é isso, é a régua, é a medição ou a regra, né, que a gente tem para dizer se um livro ele é inspirado ou não, e se ele pode participar da Bíblia Sagrada ou não. Entendi. Então, dito isso, né, quais foram os critérios, o cânon, a regra, as normas que foram utilizadas para que esses 66 livros fizessem parte da Bíblia Sagrada? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. A gente compilou aqui 10 critérios. Alguns autores, assim, depende muito de autores, historiadores, teólogos, a forma como eles vão classificar isso. O que a gente está tentando fazer aqui durante as nossas aulas é, mais uma vez, simplificar o processo para a gente entender melhor. Por exemplo, a gente colocou aqui 10 critérios utilizados que eu acho que são critérios realmente bem plausíveis e a gente consegue entender bem. Um livro, quando era submetido à análise, o primeiro critério era se esse livro ele tinha o registro, era registrado como revelação, ou seja, o autor ele realmente reconhecia que não tinha vindo dele, era uma revelação vinda de Deus e ele estava colocando aquilo ali, estava expondo aquela escritura ali. É óbvio que esse não é o único critério, são vários critérios, porque qualquer pessoa poderia dizer, olha, Deus falou comigo e agora eu estou dizendo para vocês o que Deus falou. Então, esse era só o princípio. Olha, esse é um livro que você escreveu do seu intelecto, foi uma percepção que você teve, ou de fato foi uma revelação, algo que você não tinha noção ou condição nenhuma de escrever sobre, mas de repente você se viu escrevendo sobre, ou seja, você recebe uma revelação. Então, esse é o primeiro critério que a gente quer destacar. Ou seja, essa revelação foi registrada e a ideia era que ela servisse de orientação, né, para os seus leitores. O segundo critério é o reconhecimento dos rabinos e da própria comunidade da época. Então, os rabinos, quando eles viam aquele texto, e é interessante, um texto, quando era redigido, às vezes demorava um tempo para poder ser completado ali a sua redação, mas quando ele terminava, a comunidade e os próprios rabinos da época, eles abraçavam de imediato quando o texto era inspirado. Não tinha a maioria dos autores renomados, assim, pessoas bem sérias, eles entram nesse acordo para dizer que não existia uma demora. Eles percebiam rapidamente que aquele texto ali era a palavra de Deus. Isso era muito interessante. Então, a aceitação dos rabinos, da própria comunidade na época, era também um critério. Se os rabinos rejeitassem, a própria comunidade rejeitasse, né, então esse livro seria descartado. Então, esses livros que estão nas Escrituras, os 66, eles foram colocados ali e a aceitação era unânime, eles aceitavam de fato aqueles livros, né? E a gente vem para o terceiro critério, a gente chama de autoridade do autor.
Então, assim, não era qualquer pessoa que escrevia. O autor daquele livro ele tinha uma autoridade sobre o povo, né? Tinha o reconhecimento dos rabinos como alguém que tinha autoridade para falar, e tinha o reconhecimento da comunidade como alguém que tinha autoridade para falar. Então, quem escrevia era tão importante quanto o que foi escrito. Isso era muito interessante. Eu digo isso porque, quando eu falo de autoridade, Yasmin, eu estou falando dessa comunhão, do que se fala e de como se vive. Né? Jesus, quando ele termina de pregar o Sermão do Monte, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, o texto nos diz que as pessoas estão abismadas, elas estão pasmas, espantadas, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então, essa autoridade de Jesus era justamente o alinhamento do discurso com a prática. Então, o que dá autoridade para um escritor sagrado ser reconhecido como um escritor inspirado por Deus era a vida dele, o alinhamento desse temor a Deus, alguém que temia a Deus. Então, não era qualquer pessoa que escrevia. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés. Quem era Moisés? Né? Então, quem pode falar que era mais santo do que Moisés e que Moisés era um camarada, é muito difícil. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, quem era o apóstolo Paulo? Então veja que eu estou citando um autor do Antigo, um autor do Novo Testamento, para a gente ver a autoridade que havia na vida dessas pessoas. Então esse era o terceiro critério que era observado, não era qualquer pessoa que escrevia, não era um Emerson da vida que escrevia o texto sagrado, eram homens de Deus, assim, dedicadíssimos, mulheres de Deus dedicadíssimas à palavra do Senhor. Então vamos para o quarto critério, para a gente entender também aqui. O poder transformador da revelação. Isso aqui é um fator lindo, porque a partir do momento que você lê um livro de poesia comum, você lê um livro de autoajuda, você lê um livro de história, uma história do Brasil, ou história, qualquer tipo de história, aquilo pode tocar no teu intelecto, né, pode trazer até um certo impacto, né, na sua vida, mas a transformação é diferente. A transformação ela vem pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem poder de transformar as pessoas. Então, um dos critérios que também era visto como um critério para canonicidade bíblica era se aquele livro, aquele texto lido trazia transformação na vida das pessoas. Então, isso é extraordinário. Você lê o texto da palavra do Senhor, você lê os provérbios, por exemplo, você lê o Salmo, você lê um texto das cartas de Paulo, e você vê que aquilo não só impacta a sua vida, como tem o poder de transformar você. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Né? Ela consegue penetrar, ela consegue transformar a gente. Então, esse também é um critério bem plausível, bem interessante, que era o poder de transformação, que essa revelação que essa palavra tinha sobre a vida dos seus leitores. Outro critério que a gente destacou foi a fé. A fé produzida. Então, é muito diferente também, como eu estava falando com relação ao poder transformador, você lê um livro secular, um livro comum, que vai mexer com o teu intelecto, mas ele não produz nenhum tipo de fé. Ele pode até produzir crenças, que é totalmente diferente de fé. As crendices, a crença, eu não acreditava nisso, passei a acreditar naquilo. Mas a fé que a palavra do Senhor nos orienta e nos ensina, ela tem o poder de fazer a gente se submeter e acreditar numa vontade superior à nossa. A fé não é um instrumento, aqui é só uma pausa para a gente falar um pouquinho sobre fé. A fé não é um instrumento que o Senhor nos deu para a gente poder utilizar esse instrumento como se fosse um processo de barganha com Deus. Eu tenho fé, então o Senhor vai me dar. Eu tenho fé, eu vou determinar porque eu tenho fé. Fé não é isso. Isso é meninice, é muita infantilidade a gente pensar dessa forma. Mas a fé é justamente a possibilidade que o Senhor nos deu de viver e sofrer todos os processos que a gente pode sofrer nessa vida, continuando crendo no Senhor. É que o povo confunde muito fé com esperar receber sempre o sim de Deus, né? Isso, justamente. De esperar, eu quero ser curado de tal coisa e o Senhor vai me responder sim, porque eu tenho fé nisso, né? Isso, pronto. Aí é a confusão que a gente faz. Tem muito a ver, essa forma de pensar em relação à fé, tem muito a ver com o pensamento positivo. Eu penso positivamente, então as coisas vão acontecer. A gente sabe que não é bem assim. Né? Senão todo mundo ganhava na Mega Sena. Vamos pensar positivamente. Mas, voltando à questão do texto, o texto ele produzia fé, ou seja, ao ponto das pessoas que liam esse texto, elas conseguiam se submeter a ele. Ou seja, vou viver os processos que eu tenho que viver,
na expressão de Abacuque, por exemplo, ainda que a figueira não floresça, então, ou seja, ainda que as coisas aconteçam tudo contrário ao que eu penso e ao que eu quero, eu vou continuar tendo fé. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé. Ou seja, essa Bíblia, esse texto sagrado, passava por esse critério. Ele produzia fé no coração das pessoas. As pessoas conseguiam se submeter a ele. Então também é um critério bem importante para a gente analisar desse processo de canonicidade. No sexto critério, a gente colocou aqui a obediência como estilo de vida. E tem muito a ver com esses dois anteriores. O livro ele produzia transformação, como a gente viu no critério 4, ele produzia fé no coração das pessoas e por isso as pessoas adotavam um estilo de vida de acordo com esse texto. Então o texto ele tinha o poder de trazer um novo estilo de vida para as pessoas. Então quem lia passava a querer viver como aquilo ali. Então isso é um critério também que a gente coloca como principal no cânon das escrituras, porque se é Deus falando, por que eu vou desobedecer? Por que eu não vou mudar a minha vida? Eu vou querer mudar a minha vida, eu vou querer ter um estilo de vida de acordo com a fala desse Deus. Então, o texto também era visto, um dos critérios, a esse processo de obediência, e por eu obedecer, eu vou ter um novo estilo de vida. Então, esse é o sexto. Vamos para o sétimo, para a gente entender aqui. E aqui, eu classifico esses 4 últimos agora, o sétimo, o 8º, o 9º e o 10º, como os principais critérios. Jesus ele falou das Escrituras. O fato de Jesus, que é o próprio Deus, citar, eu coloquei aqui só alguns exemplos, né? Deuteronômio capítulo 8, versículo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Esse episódio aqui especificamente é o episódio da tentação. Daí Mateus capítulo 4, ele está no deserto e ele vai ser tentado pelo diabo. O diabo faz algumas armadilhas, e a resposta de Jesus para o diabo é baseado no texto do Antigo Testamento. Então, para Jesus, aquele texto é palavra de Deus. Né? Então, para Jesus citando o Antigo Testamento, ele está dizendo, olha, é palavra de Deus. Então, se o próprio Cristo está citando o texto do Antigo Testamento como autoridade para que ele possa, naquele momento, vencer as tentações de Satanás, a gente entende que se Jesus falou desse texto, esse texto só pode ter sido inspirado. Então, o fato de Jesus ter citado o texto do Antigo Testamento, talvez alguém pergunte assim, mas ele só citou o Antigo Testamento? É óbvio, porque Jesus, a partir dele, é que o Novo Testamento foi formado. Mas ele ter citado, né, o Antigo Testamento nos dá muita segurança com relação ao Antigo Testamento como palavra de Deus. Né? Então, é um critério interessante. Em Lucas 4, 18 e 19, ele também cita Isaías 61, aquele texto muito conhecido, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Ele fala na sinagoga, né, com os irmãos ali, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, e a gente vê esse texto lá em Isaías 61. E ele diz, depois que ele lê esse texto, deixa eu terminar de ler, que é um texto muito lindo, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então, quando Jesus cita esse texto de Isaías 61, ele termina e diz assim, esse texto acabou de se cumprir em mim. Né? Então, ele une a autoridade do Antigo Testamento, a autoridade profética de Isaías, e faz essa união com a vida dele. Então, isso é perfeito para a gente entender que o texto, de fato, do Antigo Testamento, segundo Jesus, é palavra de Deus. Então, eu diria que um dos principais critérios para a gente entender se um texto, por exemplo, do Antigo Testamento, deve entrar no cânon das Escrituras, deve passar pela regra e entrar nas Escrituras, é Jesus citá-lo. Então, Jesus cita como autoridade. A gente vai ver o 8º critério, que são os apóstolos. Então, os apóstolos também eles citam as Escrituras. Da mesma forma como a gente olhou o texto de Jesus citando as Escrituras, a gente vê também os apóstolos citando as Escrituras. Eu dei 2 exemplos aqui apenas, que foi o apóstolo Paulo, e ao longo das suas cartas, ele cita diversas vezes as Escrituras, né, o Antigo Testamento. Eu dei um exemplo aqui, que é um texto que eu gosto bastante, de Filipenses 2,15, que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, fazendo alusão ao Deuteronômio 32,15. Ele diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então ele dá essa instrução para os irmãos na cidade de Filipe, que tem a ver com o texto de Deuteronômio 32,15. Ele pega lá, né, e dá essa informação. Então, isso também é uma das formas de a gente dizer
os apóstolos eles atestavam a autoridade do Antigo Testamento, dos escritos do Antigo Testamento. O próprio discurso de Pedro, né? Aqui eu não citei um versículo apenas, porque Pedro, em Atos 2, ele cita Joel, né, assim como o profeta Joel falou, e ele começa a falar sobre a descida do Espírito Santo e tudo mais. Então, aquele discurso que tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a chegada do Messias e tudo mais, aquele discurso ali está no Antigo Testamento, permeia o Antigo Testamento. E ele cita ali na sua pregação no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Então, é muito interessante saber que os apóstolos eles tinham o Antigo Testamento como autoridade, né, na palavra, como palavra do Senhor. E a gente tem isso também como critério de canonicidade. Vamos caminhar aqui para o final. A nona, que a gente já viu aqui durante o nosso módulo 1, o nono critério, né, é a coerência da grande história. A gente contou aqui, né, conversou com vocês na primeira aula, que a Bíblia está contando uma grande história, desde Gênesis até Apocalipse. E a gente está relembrando aqui nesse slide as cenas. A cena 1, a cena da criação, como Deus criou todas as coisas. A cena 2 é a cena da queda, como o homem ele se afasta de Deus por causa do pecado. A cena 3 é Deus estabelecendo uma aliança com o povo, né, para poder trazer esse povo para perto de si. Então a gente vê essa aliança sendo estabelecida e essa aliança sendo quebrada. Na cena 4, a gente já vem para o Novo Testamento, né, Jesus Cristo sendo enviado, né, de Deus para poder fazer uma nova aliança e pagar essa dívida, né, que era nossa, e a gente não podia mais voltar a ter comunhão com o nosso Pai. Jesus Cristo vem. A cena 5, agora a igreja recebendo poder para proclamar essa nova aliança. E a cena 6, a redenção de todas as coisas, né? E a gente vê ali o Apocalipse, a revelação de todas as coisas, o fim de tudo, Jesus voltando. O que é interessante nesse critério canônico, Yasmin, é que há uma ligação perfeita de Gênesis até Apocalipse. Né? Então, de forma ininterrupta, de forma bem linear, a gente vê a história sendo contada e a gente diz assim, olha, o texto sagrado, para poder entrar no cano, ele tem que estar nesse alinhamento do Gênesis até Apocalipse. Ele tem que compreender ou tem que fazer parte dessa grande história. Inclusive, esse é um dos critérios pelos quais os livros apócrifos não entram. A gente vai ver isso aqui no final da aula, mas livros que não tinham a ver com o processo de redenção, a história da redenção que está sendo contada. Então, é um dos critérios principais. Com certeza, o livro ele tinha que participar de todo esse processo, dessa grande história da redenção que está sendo contada. E, por fim, que tem a ver com esse critério nono, o 10º critério tem a ver com a conexão dos autores que estão contando essa grande história. Então, a gente já viu aqui nas aulas anteriores que a Bíblia tem em torno de 40 autores. A gente não sabe ao certo a quantidade, a gente pode precisar a quantidade, mas pelo menos 40 autores escreveram os textos da Bíblia Sagrada. E esses autores, muitos deles não se conheceram, escreveram em épocas diferentes, né, da história, culturas diferentes da história, viveram em anos totalmente diferentes. A gente tem aí, alguns falam de 1.500 anos de compilação, ou 1.600, alguns falam até de 1.800 anos de texto sendo produzido, a distância entre um texto e outro. Então vamos pensar aqui que durante esses quase 2 milênios de escritos sagrados, que grande parte desses 40 autores não se viram, não se conheceram, não tinham a mesma cultura, e mesmo assim a gente tem toda uma perfeição linear de Gênesis a Apocalipse. Então é um critério, assim, para mim, um dos principais, porque a gente olha para as escrituras, a gente lê e a gente diz assim, rapaz, esse texto só pode ter sido inspirado por Deus, porque está totalmente de acordo com toda a história da Bíblia Sagrada. Então a gente coloca a conexão dos autores como um critério para a canonicidade, e a gente entende que é um dos principais de fato. Então a gente viu aqui, tentei falar até de forma rápida, eu sei que é muita coisa, mas eu coloquei aqui 10 critérios para a gente entender que os textos eles não foram jogados assim, olha, 66 livros, vamos botar ali, acho que esse é legal, esse é muito. Não. Houveram critérios, né, e esses critérios saíram eliminando muitos textos, né, que poderiam, na cabeça de muitos, entrar, né, mas 66 passaram por todos esses critérios, e a gente pode atestar que a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus. Os textos que aqui estão são textos inspirados por Deus, e a gente diz
a plenos pulmões que a Bíblia Sagrada é palavra de Deus, é voz de Deus. Uma coisa que eu achei interessante, né, que acho que é os critérios 4, 5 e 6, que está muito ligado, assim, com o que a gente vive também, né, quando a gente se torna um novo convertido, né, que é a transformação, né, e depois a gente passa, vai começando a caminhar, e aí a gente desenvolve a fé, né, e depois, no final, assim, porque querendo ou não, demora um pouco, né, a obediência. Eu achei muito interessante é estilo isso. De vida. Né? Muito legal. É isso mesmo. Então veja que até isso essa observação que você fez é bem traz uma perfeição no texto sagrado absurda, né? Então isso é lindo. Eu digo que o processo de canonicidade é um processo lindo que logicamente alimenta a nossa fé, né? A gente diz assim, poxa vida, quando a gente conversa com alguém que não conhece a história da Bíblia, mas foram homens que escreveram. Normalmente são as pessoas falam isso. Tem amigos no trabalho que falam muito disso, né? Não, mas homens escreveram, homens pecadores escreveram. Quem é que pode dizer se eles não escreveram segundo a sua própria vontade, ou escreveram simplesmente o que estava na cabeça deles? Né? E pessoas até cultas, inteligentes, pensam assim por desconhecer o processo de canonicidade. É óbvio que a gente não vai sentar com uma pessoa para dizer, deixa eu te falar quais foram os 10 critérios. No meio da conversa a pessoa vai estar dormindo lá, né? Então, assim, é muito difícil, mas quando a gente para, né, uma escola assim, para estudar, é muito bom a gente poder capacitar o nosso aluno que está acompanhando a escola para que ele saiba que, olha, não é bem assim como você está falando, que qualquer pessoa escreveu. Olha, existiram critérios e eu posso te falar que são vários critérios. E aí você, por dentro desses critérios, você pode sentar e conversar aos poucos, e ensinando, mostrando um, mostrando outro, para que essa pessoa que tem essa dúvida, ela comece a entender. Realmente, os crentes não são tão tapados assim, não. Não é como eles pensam, esse pessoal é ignorante. Não, existe toda uma teologia, existe toda uma ciência, né, por trás dessa canonicidade, e que atestam que o texto bíblico é o texto sagrado. É muito interessante ver isso, porque a gente tem o conhecimento da escritura, a gente vê que é tudo ligado, né? Mas a gente vê que realmente é uma ligação, porque, como o senhor disse, desde Gênesis e Apocalipse, é tudo que se liga, tudo encaixa, né? É isso mesmo. Então vamos lá, tem mais alguns detalhes aqui para compartilhar. A gente vai falar agora um pouco sobre a Bíblia Católica, né? E a gente queria saber qual a diferença, né, da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante, quais são as diferenças entre elas. Então vamos lá, para os nossos irmãos católicos não ficarem chateados, já peço desculpa desde já, que a gente vai discordar do processo do cânon das escrituras ou da Bíblia Católica, né? A Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais, né, que é a nossa Bíblia, a Bíblia Evangélica. Então a gente chama esses 7 livros de livros apócrifos, ou como a gente colocou aqui no início, livros pseudepígrafos. É muito interessante que os próprios católicos chamam de deuterocanônicos, ou seja, livros que vieram depois do cânon. Entraram depois do cânon, eles fizeram concílios, e esses concílios atestaram ali para eles que esses 7 livros deveriam entrar nas escrituras sagradas. Então, vamos tentar entender um pouco disso aqui. Quais são esses livros apócrifos? Então, 7 livros: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. São esses 7 livros, todos eles no Antigo Testamento. Não existe alteração no Novo Testamento, nem da Bíblia Católica da Bíblia Evangélica. Então, esses livros eles são acrescidos aí no Antigo Testamento da Bíblia Católica. Então, a datação desses escritos está ali no período interbíblico, segundo a 1º século antes de Cristo. Então, a gente estudou um pouquinho aqui do período interbíblico, 400 anos ali de silêncio, entre aspas, né, silêncio de Deus, a gente estudou um pouco sobre isso. Mas durante esse período aí, não houve profecia da parte de Deus no sentido de escritos, né, sendo produzidos, mas houveram livros históricos sendo produzidos, inclusive essas histórias aí. Essas histórias de Judite, essas histórias de Macabeus, são histórias interessantes que ajudam a gente a entender o período interbíblico. Então não são livros que devem ser rejeitados para leitura. Eles só não são livros inspirados. É justamente isso que a palavra apócrifo quer dizer, que a gente vai adentrar aqui um pouco mais. A datação de inclusão desses livros é interessante. Quando é que a Igreja Católica incluiu esses livros, então, se eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, livros que vieram depois do cânon? Alguns católicos vão dizer que desde o início,
lá do Concílio de Roma, a gente está falando 382, mais ou menos, depois de Cristo. O primeiro século ali, os teólogos católicos dizem que os livros já foram aceitos. Mas no primeiro concílio, o concílio de Roma, 382 depois de Cristo, já se fala desses livros, e alguns acreditam que esses livros já foram aceitos pela igreja desde ali. A gente vem depois para o Cânon de Hipona, que é em 393 depois de Cristo. Esse concílio, o concílio de Hipona, que é uma reunião, o concílio é uma reunião de teólogos, dos líderes da igreja. Eles começaram a discutir mais uma vez sobre esses livros, e para alguns católicos desde ali também esses livros foram aceitos. A gente tem outro concílio na sequência, que é o concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Todavia, na história, a gente diz que esses livros eles foram incluídos no cânon da Igreja Católica no período da Contra-Reforma. O que é o período da Contra-Reforma? E aí, vocês desculpem, a gente está falando um pouco termos mais técnicos para a gente entender um pouco isso aqui. A gente teve a Reforma Protestante em 1517. 1517 é o marco ali da Reforma Protestante. Lutero pregando ali as 95 teses no castelo de Wittenberg. Toda aquela reforma que nós conhecemos da história. Depois que há a Reforma Protestante, nós temos uma contra-reforma da Igreja Católica. Eles vão rebater essa reforma de Lutero. Isso vai ali de 1545 a 1563, que é o chamado Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, nessa grande reunião dos líderes católicos, a gente entende que ali sim os livros foram considerados como inspirados para poder entrar no cânon das escrituras católicas. Então, assim, praticamente é aí que esses livros entram e a gente entende um pouquinho aí dessa história, tá bom? Mas nossa Bíblia continua ali, sendo fiel tanto ao Antigo Testamento, e é bom a gente lembrar, a Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraica, que foi traduzida em etapas para o grego. Então, nosso Antigo Testamento é a Septuaginta. A diferença é a quantidade de livros, mas o conteúdo é o mesmo, a gente já estudou isso aqui antes. Nós temos, então, o Antigo Testamento fiel à Bíblia hebraica, ao texto hebraico, e o Novo Testamento ele é igual ao Novo Testamento da Bíblia católica. Então, a diferença de visões. A gente vai encerrar com esse slide aqui. Mas o que é interessante, para os protestantes, esses 7 livros eles são apócrifos. Apócrifos são livros não inspirados, ou seja, a gente não considera que eles passaram pelo cânon, por aqueles critérios que nós acabamos de estudar. Então, esses livros eles não passavam por aqueles que não passaram por aqueles critérios, então eles não entraram na Escritura Sagrada. A Igreja Católica ela vai discutindo isso até que esses livros entram nas Escrituras Sagradas da Bíblia Católica. O que é interessante é porque a visão do cânon das Escrituras, a visão da regra para que um livro entre ou não na Bíblia Sagrada, ela é diferente. Para os teólogos católicos é uma forma, para os teólogos protestantes é outra. Eu destaquei aqui 3 visões para a gente entender, mas são mais. Mas, por exemplo, o catolicismo, a igreja, ela determina o cânon. Então, quem diz se aquele livro é inspirado ou não, Yasmin, é a igreja, para o catolicismo. Então, a igreja está acima das escrituras. Entendeu? Ela é que diz, olha, isso é inspirado ou não. Para a gente, para os protestantes, a igreja ela descobre o cânon. Ela não determina. Ela descobre. Ela faz o critério, ou os critérios, analisa, e esses critérios vão simplesmente trazer à tona se aquele texto é inspirado ou não. Então, na igreja, nós não estamos acima das escrituras. Nós estamos simplesmente submetidos a ela. Nós nascemos das escrituras. Tá bom? Então, para você ter uma ideia, os teólogos católicos falam que a Bíblia é um produto da igreja. A igreja produziu a Bíblia. Isso é muito forte para eles. Por isso que a tradição para eles, o que os pais da igreja falaram, o que o Papa diz, né? Então daí vem a inerrância papal, a infabilidade papal, que são doutrinas que diz que o Papa ele não erra, ele não falha, porque ele é o vigário de Cristo aqui na Terra, ele é o representante de Deus aqui na Terra. Apesar da gente ver uma grande diferença nesse Papa Francisco, por ser um camarada totalmente humano, é um Papa que diz que peca, é um Papa que pede para as pessoas rezarem por ele. Esse Papa é totalmente diferente, mas a doutrina católica com relação ao papado, a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela está debaixo da igreja, está debaixo do Papa. Então, para a gente não, a gente coloca as escrituras, por isso que vem o sola, né? O sola é a escritura. A gente acredita que as escrituras é a nossa autoridade. Então,
A igreja, na visão do cânon das escrituras, a igreja católica diz que a igreja que determina o livro que entra na Bíblia Sagrada. E nós dizemos que nós não determinamos nada, a gente só descobre se esse livro é inspirado ou não. A outra observação, a igreja ela é a magistrada do cânon, ou seja, ela é aquela que opera o cânon. Aquela que, praticamente parecido com o primeiro, a ideia de determinar, mas não só determinar, ela orquestra o cânon sagrado. Na visão protestante, a igreja ela só ministra o cânon, ou seja, ela descobriu, então agora ela ensina. Entendeu? Então, assim, é muito interessante a gente ver que as visões são diferentes. E, por fim, eu coloquei aqui, destaquei, que a igreja católica ela regula o cânon e a igreja protestante ela só reconhece o cânon. Então, assim, vejam, são visões totalmente diferentes. É por isso que na Bíblia católica nós temos 7 livros a mais que não passam pelos critérios de canonicidade, e na Bíblia protestante há um rigor nos quais esses 7 livros não passam no critério de canonicidade e a gente fica com a Bíblia com seus 66 livros inspirados. Então a gente espera que você tenha entendido assim, um pouco dessa diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante e na nossa Bíblia evangélica. É isso. É isso, gente. Encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês aproveitem, né, esse conteúdo que está sendo passado aqui. Tem sido muito proveitoso para mim, eu falo por mim, né, e tem sido maravilhoso gravar as aulas com o senhor. Não sou muito... É desenrolado, né? Mas tem sido muito proveitoso para mim, porque eu acho que eu aprendo mais. Parece que eu tô na escola da Bíblia sozinha. Que massa, Hermine. É bom esse testemunho, porque a gente espera que você também esteja gostando, acompanhando. Uma vantagem é que isso fica gravado, fica lá, você pode visitar quantas vezes você quiser, né, o vídeo e rever, né, e tirar as suas dúvidas. Já o questionário vai estar aí na sua mão sobre essa aula, então você vai poder aprofundar o seu conhecimento respondendo esse questionário. E a gente lembra a você que está concluindo o módulo 1, que o critério para ir para o módulo 2 é realmente alcançar pelo menos 70% de aproveitamento do módulo 1. Então, são 10 aulas, com a aula da semana que vem, com esse resumo geral, e você vai precisar ter respondido aí pelo menos 7 questionários a contento, né, para poder passar para o módulo 2. E você que não está conseguindo acompanhar e vai precisar repetir o módulo sem problema, vamos abrir uma turma nova para o módulo 1 e você vai poder repetir esse módulo sem problema algum, e os demais vão para o módulo 2. Lembrando que toda quinta-feira nós temos a aula presencial na nossa igreja e quinta-feira nós vamos estar juntos estudando a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Obrigado, Yasmin, mais uma vez. Sigamos estudando a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.